A paz de Jesus a todos, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual fomos chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virem. Salve. Salve. Meu querido Senhor, hoje nós vamos meditar aqui uma parábola, que em Lucas ela é a palavra do grande banquete. Em Mateus é outro nome, né? Parábola da festa das bodas. Ela vai ler um verso lá, eu vou ler um verso aqui. E nós vamos desenrolando, não é? Essa parábola, para nós vermos a diferença. Por quê? Porque ali vai dizer, meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Não é? É os últimos versos da parábola narrada por Mateus. Em Lucas, vai falar, não provará da minha ceia. Então essas vestes ali está referindo-se ao que? Ao sacramento do batismo. E aqui, aliás, no de Mateus e no de Lucas fala a ceia, que ceia é essa? A missa. Por isso nós vamos, minha amada esposa, desenrolando essa parábola. Amém. Paz de Jesus a todos e o amor da doce Virgem Maria, nossa mãe, nossa rainha. Aqui em Mateus 22, fala parábola da festa das bodas. Isso está em Mateus 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus tornou a falar-lhe por meio de parábolas. O reino de Deus é comparado a um rei que celebrava bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo, outro ao seu negócio. Outros lançaram mão dos servos, insultaram-nos e os mataram. Explicarmos essa primeira parte, né? Essa parábola refere-se à Eucaristia, né? O grande banquete. Porque o grande banquete não é um banquete físico, não é um banquete terreno, não está se referindo à comida física, comida carnal, posso dizer assim. Está se referindo ao banquete espiritual, banquete de vida eterna, que é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse banquete é servido em toda a Santa Missa, não só aos domingos, mas... Inclusive hoje que a gente terminou ainda agora, às 2, 3 horas, chegamos da missa. Em cada Santa Missa no mundo inteiro, onde tem a missa todos os dias, mas a cada Santa Missa é servido para nós um banquete. As bodas, ou seja, essa celebração da noiva com o noivo, da esposa com o esposo, a igreja com o seu esposo, que é Jesus Cristo. Então, esse banquete é o alimento de vida eterna. E muitos são chamados, muitos são convidados. Mas, como está dizendo aqui, nem todos aceitam o convite celestial. Porque ser convidado para o banquete de vida eterna, para a Eucaristia, receber o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, é ser convidado, é um convite celestial. É um convite de Deus, para que você possa estar em comunhão com Jesus através da Eucaristia. Como diz aqui a palavra, os servos saíram convidando, ou seja, a igreja convida, né, os seus missionários sacerdotes, convidam, venham à Eucaristia, venham receber Jesus vivo, presente e real na hóstia consagrada. Mas como diz aqui, uns saíram cada um para o seu lado, outros para os seus negócios, para os seus afazeres. São a busca desenfreada pelas coisas desse mundo. Quando buscamos o que é terreno, somente o que é terreno, não temos um olhar sequer para aquilo que é espiritual, não temos um olhar sequer para o alimento de nossa alma, para o alimento de salvação, que é a Eucaristia, que é estar em comunhão com Jesus na hóstia consagrada, por meio da Santa Missa. Muitos, além de não aceitar o convite à Santa Missa, ficam falando mal dos sacerdotes.
Não sabe eles que é por meio do sacerdote, é pelas mãos do sacerdote que é consagrado o corpo e o sangue de Cristo, que é transformado o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Então, se eu desprezo o sacerdote, então como é que eu vou me achegar a Jesus? Se é pelas mãos dele que Jesus se dá a nós, pelas mãos dos sacerdotes. Então, nós não podemos desprezar o convite de Deus. Rejeitar a Eucaristia, rejeitar a Santa Missa, é rejeitar o convite de Deus para a salvação. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso que nos chama, vinde às bodas, vinde cear comigo, vinde comungar-me, vinde receber de mim, para que vocês estejam em comunhão comigo por meio da Eucaristia. Então, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus tem esse poder de nos tornar um só corpo com Ele, de nos fazer estar em comunhão com Jesus. E como diz em João 6:54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse, nós já temos comunhão, já temos a vida eterna aqui, se nós estivermos em comunhão com Ele na Eucaristia. Sempre jogando fora os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta da Eucaristia, para nós não comungarmos ilicitamente, nem cometer sacrilégio, né? Comungar estando com a casa toda suja, por meio do pecado, ou seja, com o coração, com a alma suja. Porque Jesus é essa pérola que nós não podemos, enlamaçados, querer ter posse dessa pérola. Nós temos que nos lavar, nos banhar pelo sangue do Cordeiro, por meio da confissão, o sacramento da reconciliação com Deus, a confissão, para poder receber Jesus na hóstia consagrada. E aqui diz que cada um dava o seu fora, né? Vamos dizer assim, que Jesus estava recebendo ali um fora. Ah, não, eu vou... cada um foi para o seu campo, ou seja, foi para o seu trabalho na roça, outro para os seus negócios, vamos dizer assim, outro foi para o seu comércio, outro foi para a sua festa particular. Cada um deu a sua desculpa, mas para não aceitar ir às bodas, para ir à verdadeira festa, a festa do céu, a festa de vida eterna. Ela já explicou a parábola inteira. Nós combinamos para explicar versículo por versículo. Mas não tem nada não. O Espírito Santo inspirou ela. Para nós vermos a diferença entre as duas parábolas. Porque ali é diferente. Ali, Mateus chamou de banquete. Lucas não chamou de banquete. Meus irmãos, Lucas escreveu o que Paulo pregou. Mateus não. Mateus era apóstolo. Mateus presenciou, né? Materialmente falando, vamos dizer assim. Ele esteve presente. Então, Mateus escreve banquete. Porque Apocalipse diz o quê? O banquete do reino. Então, a missa é o banquete do reino. Essa parábola, todas as parábolas, um dia eu trouxe explicando parábolas e dava no mesmo sentido. E aí teve um irmão que comentou assim, é muito boa a sua ideia, mas é a mesma coisa em todas as parábolas. Todas as parábolas é a mesma coisa, a missa, só fala da missa. Em todas elas, da missa da igreja, da fé dessa igreja e da missa. Que nem é essa parábola. Lucas escreve vendo Paulo pregar. Com esse banquete, Paulo chamou de ceia. Olha o que diz Lucas. Ó. Lucas escreveu, quando Jesus fala, feliz daquele que se sentar à mesa do reino que se sentar à mesa no reino de Deus. Aqui está a prova de que a missa é o reino de Deus na terra. Veja só, na Bíblia da Ave Maria, se você pegar aí, porque eu não vou colocar os textos na tela, abre aspas, feliz aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Meus irmãos, então, como ela disse, como minha carne bebe meu sangue tem vida eterna, isso só se dá na missa. A missa é o reino na terra. Então quer dizer, se você é da missa, então você vai continuar no reino. Que no reino também se dará isso. Veja que Jesus está dizendo, porque em outras palavras Jesus está dizendo que isso aqui, a missa, cada vez que participamos da missa, nós estamos participando do reino de Deus. Então pronto, uma pessoa dessa, quando morrer, vai para onde? Quando ela for para a vida verdadeira, vai para onde? Vai para a missa eterna no reino.
Como Apocalipse mostra. Quem é aqueles que estão de frente, os que estão no altar no céu, no templo de Deus, servindo de noite, e os que estão presentes no altar com palmas na mão de vestes brancas? Foram os que exatamente participaram dessa grande ceia aqui, desse grande banquete, como Mateus escreveu. Olha só, Jesus continua. Um homem deu uma grande ceia. Ali fala banquete. Lucas, que não era apóstolo, mas discípulo de Paulo, escreveu ceia. Ali banquete. Veja o que é, meus irmãos, a missa. É a grande ceia. Não é? O chamado culto de Santa Ceia, como os apóstolos, como os discípulos, os apóstolos chamaram, com a Eucaristia, porque ela é chamada de fração do pão, depois passou a ser chamado de culto de Santa Ceia, depois passou a ser chamado a ser celebração eucarística, e assim 7 nomes foram agregados ao nome do santo culto da igreja fundada por Cristo. 7 nomes para hoje nós temos como a celebração do Santo Sacrifício. Muito bem, ou celebração eucarística, ou celebração da missa. Muito bem. Olha só. Um homem deu uma grande ceia, convidou muitas pessoas. Ela já disse isso. E na hora da ceia, na hora da missa, agora eu pergunto, na hora do julgamento no tribunal particular, será que essa pessoa daria uma desculpa para não participar? Será que dizia, como o livro do Eclesiastes, não posso ir porque tem uma leoa choca na estrada? Não, nós pega a leoa, choca, amarra, coloca, né? E você pode passar aí para a missa. Não, mas lá na cidade tem 3 leões me esperando. Então são as chamadas famosas desculpas. Não tenho tempo para Deus. É o que você escuta hoje das pessoas. Não tenho tempo para Deus. Olha, eu tenho 5 bocas para meter comida dentro. E eu não posso perder o meu emprego. Tem deles que arrumam um emprego na hora do serviço de Deus, abandonam as coisas de Deus por causa do serviço. O que foi que Jesus disse? Trabalhar não pela comida que perece, que é a desse mundo, mas trabalhar pela que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois nela está o sinal eterno do selo de Deus, do seu Espírito, e essa é a carne e o sangue de Cristo que nos dá a vida eterna. É essa daqui. Essa que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Os acréscimos. Mas nós pegamos os acréscimos para colocar em primeiro lugar. E o que será de nós se nós pegamos os acréscimos e colocamos em primeiro lugar e deixamos o essencial, escanteamos o essencial de nossas almas, o alimento de nossas almas, alimento de vida eterna, porque já tem, veja a palavra, já tem, o termo já tem, quer dizer que já está no presente, não está nem no passado nem no futuro, como diz que como da minha carne terá. É ruim essa tradução. Eu li uma Bíblia católica que diz terá. Errada, essa tradução é ruim. Já tem, que como da minha carne tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. Olha aí, ó. Convidou 6 servos. Na hora da ceia, os servos saíram ao encontro deles para avisar. Vinde, já está tudo preparado. Vinde, bendito de meus pais. Vocês já perceberam que Jesus vai dizer no dia do julgamento? As ovelhas que estão à direita. Vinde, bendito de meu pai. Benditos de meu pai, tomar posse daquilo que já está preparado para vós. Olha, vinde benditos de meu pai. Vejam só. Os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. O que Apocalipse diz falando da missa? Felizes os convidados para a ceia do Senhor, as núpcias do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, descritas em Apocalipse, é a grande missa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. As bodas do Cordeiro. Essa parábola fala da missa. Nesse texto ali nós vamos ver, meu amigo, você aqui entrou sem as vestes. Aí você vai ver quem não está apto para receber a carne e o sangue de Cristo na missa. Não é? Porque não traz um sacramento com ele. Primeiro sacramento da iniciação cristã. Aqui não. Aqui vai dizer o seguinte, essa pessoa, esses não provarão nunca da ceia no reino eterno. Olha aí. Olha o que diz. Mas todos começaram, ela já disse, nada, desculpa, eu vou pular para o versículo 21. Voltou o servo e disse ao seu senhor tudo o que eles fizeram. Então, irado, o pai de família... Opa, peraí. Jesus começou dizendo que um grande homem, depois mudou o termo para senhor, e agora o termo mudou para pai de família. Quem é o pai da família de Deus?
do Senhor? Nós. Quem é essa família? A igreja. Então a família do Senhor é convidada a esse banquete, não pode recusar. Olha o que o santo Curadarse disse. Um domingo sem missa, uma semana sem Deus. E outros santos falaram, pecado. A igreja diz que quem pode participar no Santo Domingo, dia do Senhor, do Santo Culto da Missa, e não participa, é pecado mortal. O catecismo diz isso. Mortal. Claro, outros por questão de doenças. A mulher que tem que ficar com o menino em casa. E outras coisas assim. Agora, eu não vou. É uma pessoa de missa dominical. Não, eu não vou porque meu parente disse que vem me visitar no domingo. Às vezes nem vai, perde a missa e o parente não vem. Pecado mortal. Leva o parente para a missa. Não é? Ensina a doutrina, ensina os sacramentos, ensina a confissão, ensina quem é Jesus, que está se dando no pão e no vinho, não é? Como alimento de vida eterna. Então veja, sair sem demora pelas praças, pelas encruzilhadas, introduz os pobres, aleijados, os cegos e os coxos. Por que aparece duas vezes aqui, aleijado e coxo, se tem o mesmo sentido? Por que está aparecendo na Bíblia erro bíblico, erro do escritor, erro de Lucas, erros aleijados e coxos, não é a mesma coisa? Para o escritor, não. Na época, não. Porque os aleijados, que a Sagrada Escritura está aqui falando, nós vamos ver no final. No termo dela, que vai dizer, jamais um deles provará da minha ceia. Os coxos eram físicos mesmo, coxos físicos, que é uma palavra que vem tanto do hebraico como do grego, né? Sabemos que o segundo idioma a aceitar as escrituras foi o grego. Ela foi traduzida para o grego, depois para o latim por São Jerônimo. Mas coxos e aleijados juntos. Imagina aí, aleijados do quê? Aleijados na fé, né? Porque foram recusando. Não, eu comprei bois, não posso ir. Não, eu comprei terreno. Eu me casei e vou para a lua de mel. Foram dando as famosas desculpas, né? Então quer dizer, e agora Deus está dizendo, o pai de família está dizendo, vá convidar todos. Convida os pobres, já que os bem de vidas, né? Vamos descrever assim, não quiseram vir para o banquete. Então vamos convidar os pobres. Quem é que você vê na missa? Você vê na missa os maltrapilhos. Ela está ali bebendo um copo d'água para refrescar a garganta e vai trazer um para mim também. Estamos nesse exato momento sem energia aqui. Mas assim mesmo, né? Então quer dizer, você vai numa missa, o que é que você vê na missa? Pobres, maltrapilhos. Às vezes vê bêbado entrar lá, tenta atrapalhar a missa, né? Mas fica lá. É esse tipo de gente que Jesus chamou para a missa. No culto protestante, não, você só vê engravatado, empresário, culto empresarial. Você vê tudo isso lá. Peraí, páginas passaram. Aí aqui continua dizendo que o rei irou-se, né? Porque os que foram convidados não foram dignos, porque rejeitaram o convite. Ou seja, os fariseus, eles entendiam que era para eles mesmo, que Jesus estava, digamos assim, jogando assim direta, né? Era indireta. A parábola era Diretas, mais que uma indireta, claras, por sinal. bem claras, né, de Jesus para aqueles fariseus que foram convidados, mas que negaram Que serve o para os convite. fariseus de hoje também. Claro. Negaram o convite de Jesus, né, para mudarem de vida, para aceitar a nova aliança, para aceitar o Cristo humilde, o Cristo pobre. Mas eles não quiseram de forma alguma. Então o rei indignou-se, mandou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas
todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos, reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ou seja, quando Jesus saiu pregando o evangelho, quem se aproximou dele foram os Prostitutas, publicanos, as publicanos, né? Desde João Batista. prostitutas, os samaritanos, aqueles que Era rejeitado da sociedade eram judaica. rejeitados pela Prostituta, sociedade, leprosos. pelos fariseus, era rejeitado até pela, digamos assim, pela lei, né, que a própria lei rejeitava, porque era o olho por olho, dente por O que era dente. que eles diziam com Jesus? O Senhor manda corrente de má fé. Olha, Então, e pecadores, come com eles. foram esses que aceitaram o evangelho, que foram ouvir Jesus, que ouviram a palavra de Jesus e mudaram de vida. Mudaram de vida. Ouviram aquela palavra ali, eram tocados e interiormente brotava o sentimento de conversão, de mudança de vida. Aceitavam de coração aquele Jesus pobre ali, aquele Jesus humilde que estava pregando o evangelho. E a sala das bodas ficou cheia. Ou seja, Bodas, não, olha só. não de ricos, de pessoas, vamos dizer assim, ilustres da alta sociedade, não. De pobres, de pecadores. Aqui não quer dizer que a gente vai até Jesus de qualquer jeito, não. Aqui quer dizer que se arrependeu e foi até Jesus, ele acolhe. Não importa aquilo que você fazia. Ele quer saber agora quem você é. Jogue fora, jogue na beira do caminho os seus pecados e siga Jesus pelo caminho. Agora siga ele lutando contra os seus pecados, lutando para ter uma vida reta, de acordo com a vontade de Deus, e você será assim bem acolhido na sala do banquete, na sala das bodas. E diz aqui no finalzinho que o rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Que é claro que para entrar ali para a festa do rei, precisaria de uma roupa especial, não poderia entrar de qualquer jeito. Então, essa veste nupcial aqui, que não é física, está se referindo espiritualmente, o nosso interior, ou seja, a alma lavada, branqueada, purificada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos lava e nos liberta. Lava e liberta nossa alma. Lava e liberta nossa alma. Corta não, diretor, deixa aí. É para o pessoal ver o natural. Tentei segurar, mas não deu. Então, o sacramento da confissão, que é a nossa reconciliação com Deus, quando nós recebemos a absolvição dos pecados, é o sangue de Jesus ali branqueando a nossa alma, lavando a nossa alma, nos deixando puros, transparentes, lavados mesmo pelo sangue do Cordeiro. Então, é preciso que esteja com essa veste, ou seja, é preciso que seja batizado para poder entrar no banquete da vida eterna. Para poder receber o corpo de Cristo, é preciso primeiro ser batizado. Ninguém pode receber o corpo de Jesus sendo pagão. Então, é preciso ser batizado, ou seja, aceitar esse novo Jesus. Quer dizer, não esse novo Jesus, esse Jesus humilde, esse Jesus pobre, esse evangelho de vida eterna. Cuidado com o novo Jesus. Esse que os fariseus não aceitavam, né? Eles não queriam aquele Jesus ali, eles queriam um Jesus com espada. Eles queriam um Jesus rico, eles queriam um Jesus da alta sociedade, desses que impõem, que querem impor respeito de uma forma orgulhosa de ser. Então, Jesus não era assim. Jesus se mostrava, sim, uma pessoa simples, humilde, mas com autoridade. E nem essa autoridade de Jesus eles aceitavam, nem ao menos isso. Eles cada vez mais iam concebendo no coração um ódio, um orgulho. Não se deixavam escancarar o coração para que seus pecados fossem revelados. E até que ia sendo revelados os sentimentos impuros dos corações deles,
mas eles não aceitavam, eles escondiam cada vez mais as suas faltas e não permitiam. Então aqui diz que esse homem entrou para a festa sem a veste, ou seja, entrou para as bodas sem estar preparado, né? Sem estar interiormente preparado. E ele diz: por que entraste aqui? O rei diz: por que entraste aqui sem a veste nupcial? E ele não profere palavra alguma. Então o rei diz: amarrai os pés e as mãos, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Sem o batismo, primeiro sacramento da iniciação cristã, sem a Eucaristia, que são os sacramentos que recebemos durante toda a vida, a confissão e a Eucaristia. Sem estes sacramentos, nós não podemos chegar à vida eterna, não podemos entrar no céu, no reino de Deus. Precisamos, durante toda a nossa vida, da confissão, do sacramento da reconciliação com Deus, que é a confissão, e da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão, vamos chegar na festa, bater na porta e nós não vamos poder entrar, porque estaremos sem o nosso ingresso, sem o ingresso para a eternidade. Sem a Eucaristia, nós não podemos entrar no céu. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos são chamados, na verdade, mas nem todos dão ouvidos aos chamados de Deus. Ao chamado da igreja, né, que me chama a Eucaristia. Muito bem, na parte espiritual, nota 1000. Agora vamos falar um pouco em termos teológicos. Não é? Os exegetas falam. Meu amigo comentou aqui as vestes nupciais. Os exegetas e os teólogos dizem que as vestes do batismo. Porque quando nós somos batizados, nos é dado uma veste nova. Na realidade, o homem ficou calado, porque ele não poderia, e esse homem representa todos aqueles que participam da Eucaristia indignamente. Paulo cita eles, né, serão condenados, estão comendo e bebendo, né, do corpo do Senhor, sem considerá-lo, estão comendo e bebendo a sua própria condenação. Então, nós já sabemos quais vestes, né, que são as vestes nupciais. Vestes nupciais são vestes sacramentais, não estão revestidos dos sacramentos. Não é? Ou seja, era um pagão. Os exegetas dizem que era um pagão que estava ali. Ele foi tirado de lá. Por quê? Porque não deu ouvido à voz da igreja. A voz de Cristo é a voz da igreja. Não é? Então, para nós finalizarmos, olha só o que diz. O término na versão no olhar lucano. Veja só. Disse o servo, Senhor, está feito como ordenaste, ainda há lugar. Presta atenção. Aparece o termo servo. Quem são os servos? Os servos aqui nessa parábola é o conjunto hierárquico da igreja, o magistério. Servos está aqui nesses servos. Bispos, padres e diáconos. Juntamente com o Papa. Muito bem. Ordenastes. Veja que aparece o nome ordem. E se nós pegarmos o versículo 23, o Senhor ordenou. 2 pontos. Veja onde aparece o termo ordem. Servos, ordem. Os servos são enviados. Muito bem. Quando nós vemos na instituição eucarística de Lucas 22, verso 19, depois de ter dado graças, tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele já está ordenando, veja, ordem. Veja como o olhar teológico da Sagrada Escritura, nas parábolas, principalmente nas parábolas, como ele é extraordinário. Ela trouxe o contexto espiritual, perfeito. Nota 1000. Mas quando nós olhamos com o olhar teológico, que aqui refere-se à missa, os convidados, o povo, os servos, os que estão celebrando o santo sacrifício, né, o santo magistério, e quando nós vemos aparecer o termo ordem, e aparece o quê? A ceia, aparece o banquete, a missa. Veja, tudo isso vai se encaixando. Quando a gente diz que, né, os apologetas são unânimes, teólogos também, em dizer que este livro ele é 100% católico, porque, meus irmãos, só mostra a catolicidade aqui. Numa parábola que Jesus falou, simples
usando algo material, literal na época, para explicar o que eles faziam. Para explicar o extraordinário, ou seja, o sobrenatural. O reino. O reino invisível aqui na terra que se dá na missa. A missa é o reino. Então veja só. Quando nós pegamos o versículo 23, o Senhor ordenou: saí pelos caminhos. Este é meu corpo que será entregue por vós. Saí pelos caminhos. Saí pelas encruzilhadas, pelas praças, em qualquer lugar. E o que era que os apóstolos faziam? Lucas que escreveu em Atos 2, 47. Todos os dias frequentava o templo e partia o pão nas casas. Olha aí. Todos os dias, esse pão consagrado, o pão eucarístico, a celebração do pão, o santo sacrifício, era todos os dias celebrado nas casas. Ide, levar a vida para eles. E essa vida foi distribuída, essa vida foi levada a quem come da minha carne. Eu sou o pão vivo, tem vida eterna. Quem come da minha carne tem vida eterna, já tem a vida eterna. Então eles obedeceram. Não é? Vejam só. Continua no versículo 24. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Vejam só. Provará da minha ceia. A ceia na terra, a ceia no céu. Quem é de missa aqui vai para o céu, porque a missa continua lá. A missa ela é eterna, porque ela foi fundada, criada no sangue de um Deus. Ele está fisicamente aqui? Não, ele está lá. Quando o Apocalipse nos diz que os eleitos comerão do fruto da árvore da vida todos os meses, significa quem é a árvore da vida? É Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então ela nos dá o fruto, a igreja nos dá o fruto de vida eterna, que é a carne e o sangue de Cristo. E o Apocalipse diz que continuará. Foi isso que Scott Hans viu. Scott Hans achou a missa no céu, meus irmãos. Ele disse, será que existe? O Scott Hans, que nasceu em lá protestante, nunca tinha visto uma missa na vida. Ele disse, ele encontrou a liturgia de uma igreja celeste, descobriu a missa sem nunca ter visto uma, sequer visto pela TV, e disse, será que existe esse culto, essa liturgia, esse culto litúrgico na Terra? Quando ele começou a investigar todas as igrejas, e ele descobriu a igreja católica, e ele foi a uma missa, e ele viu a missa do céu na Terra. Ele viu a missa do céu na terra. Jesus disse, sentarão no meu reino para comer do meu pão. Capítulo 22 de Lucas, versículo 30. Sentarão na minha mesa, no meu reino, para comer do meu pão. Veja só. Então esse pão que é dado aqui, quem é de missa aqui, vai continuar sendo de missa lá. Por isso os santos padres, os grandes... agora esqueci como é que se diz, os que tiveram visões que Jesus mostrou, a missa no céu, mostrou almas no céu, santos no céu. Como é que chama esses santos? Místicos, os grandes místicos. Viram isso lá. O que alimenta os santos, né? Por isso Paulo disse, seremos exatamente como ele é, porque estamos face a face com ele. Olha só, veja só, no versículo 23 de Lucas 14, aparece ordenou, aparece servos, aparece a ceia e aparece a casa. O último verso, a última frase. Para que se encha a minha casa. O que é a casa? Quem é a casa? 1 de Timóteo 3,15. O que foi que São Paulo disse? São Paulo disse, olhe, eu estou dando essa catequese para que vocês aprendam e saibam como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O vídeo vai... Vamos em 34, nós estamos finalizando o vídeo aqui. Não é? Muito bem, então nós vemos que ali diz, meu amigo, você entrou sem as vestes. Aqui diz, não provará. Quem é esses que estavam sem as vestes? Aqueles que foram convidados. Foram dando desculpa. É junta de boi que eu comprei. Eu vou para a lua de mel. Eu comprei um terreno, vou olhar. Foram dando desculpas. Não quiseram ir. Quantos hoje não dão desculpas? Esfarrapadas para o reino de Deus na terra, que é a missa. Quantos não dão, meus irmãos? São muitos. A missa não pode ser rejeitada. E o que é pior, por pessoas que batem no peito e dizem, eu, com orgulho, né? Assim, ó. Eu sou católico.
Deixe para dizer quem é católico, quem pratica a catolicidade. Deixe para dizer eu sou católico quando realmente é católico, quando realmente tem obras de católico. Aí você pode dizer com todas as letras, sim, eu sou católico. Às vezes as pessoas me perguntam, uma vez eu estava fazendo uma live no Facebook, chegou uma pessoa e disse, você é católico? Na live, quando eu terminei, estava lá essa pergunta, né? Você é católico? Eu falei assim, tente ser. Aí a pessoa disse, eu sou católica. Era uma mulher, eu sou católica. Quando eu fui investigar ela era protestante. Porque eu fazia umas lives naquela época que não falava nada que condizia com a fé católica, não tinha nada que falava da fé católica, era só um negócio de oração, ela me confundiu com protestante. Porque os protestantes luteranos, eles se dizem que eles são os verdadeiros católicos, ó. Não é igual aquele pastor que eu encontrei no hospital batendo no peito, eu sou católico. Olhei para a Bíblia e já vi logo que era deturpada, adulterada, castrada. Como que era católico? Mas batendo no peito, eu sou católico. Dizia ele, nunca entrei dentro da minha igreja porque ela é idólatra. Coitado, sem conhecimento. O que foi que Jesus disse? Jesus disse, nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Tá aqui. Ali está a banqueta, aqui está a minha ceia. A última frase, marcada de rosa. Provará a minha ceia. E para nós finalizarmos... Essa daí termina assim, né, no 24. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lá termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eles representam esses que estavam sem as vestes. Por que eles não foram para a missa? Porque estavam sem as vestes. E os que se dizem católicos têm as vestes e não vai. O que são as vestes? Esse sacramento é batizado, foi crismado e não vai na missa. Casou na igreja, não vai na missa. É um católico bam. Católico Raimundo, né? Nem Raimundo não é, porque o católico Raimundo, com todo respeito a quem se chama Raimundo, mas é um ditado que as pessoas falam Um pé na igreja, um pé no mundo. para dizer que é um pé na igreja, um pé no mundo, o católico Raimundo, né? Olha, meus irmãos, o que dizem aqui, esses aqui, quem são eles? Por que estão participando da missa no céu? Por causa disso. Ó. Quem são esses que estão de veste branca no altar do céu? Aí vai dizer, na continuidade, vai falar que são os santos, por causa de suas obras, que é o linho, os levou para lá. Né? Ali estavam sem as obras, que eram sem as vestes. Aí diz, ó, ele me disse então, abre aspas, escreve, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Peraí, nós vimos na parábola de Lucas escrever ceia, ali banquete. Nenhum dos que foram convidados são dignos da minha ceia, provará da minha ceia. Essa ceia aqui, meus irmãos, não é a ceia de lá. Porque não participaram da ceia aqui, rejeitaram o reino aqui, como é que vai ganhar o reino lá? Se rejeitaram a missa aqui, como é que vai ter a missa lá? Não tem como. Por que São Padre Pio passava horas e horas no momento na segunda parte da missa, que era o rito eucarístico? Porque ele via. Ele via, olhando para aquela hóstia consagrada, o reino do céu na terra. Que a missa era verdadeiramente o reino dos céus, o reino dos céus na terra. Ela é o reino dos céus na terra. E não só foi só ele, não. Outros, quantas lágrimas. Quem não vê esse padre aí agora? Olha para esse padre aí agora. Esse padre que vem revolucionando aí. Esqueci o seu nome agora. Que deu um grande testemunho aí do rito. Desse rito aí que vários tradicionalistas seguem da igreja, que chama de rito antigo. Esqueci agora. Tridentino. Esse padre aí do Tridentino. Olha o que esse padre vem arrastando de multidões para a missa. Com o seu testemunho. Que passa horas no momento da consagração eucarística. E as lágrimas começam a descer. Não é? Aquele padre, nada mais, nada menos, meus irmãos, e é o mais, e é o tudo. Ele está vendo que São Padre Pio exatamente viu. A missa, né? O reino. Aquele momento é o reino. É a mesa, a mesa do sacrifício. Né? Onde está se dando o Cristo total, completo. Corpo, alma, sangue, divindade ali. Né? E vem arrastando multidões. O Senhor está manifestando sua graça através de seus servos. Mas olha,
Eu comprei 5 ruim tudo boi. Quero ouvir não, quero ouvir não, não quero ouvir não, não quero. Que missa que nada. Nós vivemos numa nova era. Olha o que o mundo nos oferece. E faz assim com nos ouvidos. Ó. Ei, 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 Jesus está te chamando. Oi, ai, ai. É desse jeito que o mundo faz. Porque viria um tempo que os homens já não suportariam mais a sã doutrina da salvação. Mas com os ouvidos acossados, arrumariam uma série de mestres, falsos profetas, falsos mestres, fundadores de seitas, que iam mentir contra a verdade do santo culto da missa. Ei, meu amigo, veste aqui não. Ou é doutrinalmente como a igreja ensinou, ou nada. Quem vos ouve, me ouve. Ouve a igreja. A igreja está dizendo, tem que ser batizado, tem que ser batizado. A igreja está dizendo, tem que fazer um exame de consciência. Exame de consciência, confessar seus pecados, buscar um padre, um bispo para confessar. Sim, a igreja está dizendo. A Bíblia também está dizendo, porque ela fala um pouco da fé da igreja. A Santa Tradição diz, o contexto histórico, os santos padres. Mas eu estou assim, eu como do jeito que eu quiser, eu reconheço meus pecados do jeito que eu quiser, eu confesso debaixo do pé de pau, tô nem aí para essa igreja, eu como a hóstia do padre do jeito que eu quiser. É do jeito que você quiser? É desse jeito? Meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Que palavra dura. Que palavra dura. Guardas! Sim, senhor! Pega esse sujeito, amarre ele bem amarrado, lance ele no fogo. Porque ele não é digno da minha ceia, não. Não é digno da minha missa, não é digno do meu reino. Palavras duras, minha amada esposa. Palavras duras. Quanto ao trabalho, você veja que Deus não desampara ninguém, né? Ele nos deu 6 dias na semana para trabalhar, né? De segunda a sábado. Mas o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia de descanso. É o dia de você se reunir com a sua família, é o dia de você ir na Santa Missa, né? Quer se divertir, vai em algum lugar com a família e tal. Ou se reúne em casa com a família. Mas, em primeiro lugar, a missa. Então, temos a semana inteira para trabalhar e o domingo é o dia do Senhor. É o dia de descanso e é o dia do Senhor. Então, as pessoas têm a semana inteira para trabalhar e ainda no domingo... Deus deu 24 horas ao ser humano. No domingo ainda se ocupa de muitas outras coisas, acaba que deixa de lado o santo culto da missa, o culto eucarístico, né? Então, é como o santo diz, São João Maria Vianney, um domingo sem a missa é uma semana sem Deus. Então, para que Deus abençoe a nossa semana de trabalho, a nossa vida por inteira, nossa saúde física, espiritual, nossa vida temporal, é necessário que a gente dê a Deus o tempo de Deus, né? Não só no cotidiano de todos os dias, não só em todos os dias no cotidiano, mas também o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da Santa Missa. Sempre que a gente não despreza Deus, não tira Ele de fora da nossa vida, não varre Ele para detrás da porta, então Ele vai nos ajudando, vai nos abençoando. Ele vai dando, como a gente diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será acrescentado. É você ter a sua vida, ter o seu trabalho, mas você não deixa Deus de lado de forma alguma. Você não abandona Deus, não abandona a sua palavra, não abandona os sacramentos, não abandona a igreja. Então, em tudo, Deus, Jesus vai lhe abençoar. Em tudo, a mãe vai interceder por você, Nossa Senhora, porque a sinceridade não é naquilo que você tentar enganar a Deus por palavras, não. Ele sabe, ele conhece o seu interior, como diz o Evangelho, que Jesus sondava os corações deles. Então, Jesus sonda os nossos corações, ele sabe que nós estamos sendo sinceros. Então, seja sincero na sua fé, seja sincero, você sabe que precisa trabalhar, Deus também sabe. Ele sabe que nós precisamos trabalhar, precisamos do nosso sustento, mas sem desprezar, sem deixar Deus de lado. Senão, até aquilo que você precisa, que é o seu trabalho, você vai perdendo aos poucos. Ou o seu trabalho não vai render, ou a sua vida vai sempre por água abaixo, porque aquele que é para estar sendo o centro, para ser colocado no centro de sua vida, que é Deus, que é Jesus Cristo, você está deixando de lado para buscar as coisas do mundo, as coisas... o trabalho, bens materiais, vida financeira, sabe? Tudo isso é acréscimo. Deus nos dá tudo que a gente precisa, desde que Ele esteja como centro de nossa vida. Que Ele seja o centro de nossa vida. Ele sempre vai nos abençoar.
Se a gente tiver sempre o domingo como um dia santo, um dia que nós santificamos com a própria vida, porque é um dia santo. Mas é preciso que nós santifiquemos ainda mais esse dia com a nossa própria vida, como um dia do Senhor, como o dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da Santa Missa, dia de confissão, sempre que necessário. Amém? E São Miguel Arcanjo interceda por nós, nas Minha amada nossas esposa vai lutas. fazer umas orações, nós estamos vivenciando a quaresma, né, de São Miguel. Nas nossas lutas de cada dia, São Miguel, que é o arcanjo que ama os homens, que ama a humanidade, né? Porque Satanás, ele, por causa do seu orgulho, ele odiou que o Filho de Deus fosse homem. E odiou ainda mais a Virgem Maria, por ela ter sido levantada, né, de forma tão sublime. Então, ele, por odiar os homens, odeia a Virgem Maria, odeia Jesus. Então, São Miguel foi aquele que foi levantado para amar os homens, amar a humanidade. E ele, de tanto amar a humanidade, ele intercede, ele luta pelos seres humanos. Vamos rezar a oração de São Miguel pedindo a intercessão dele, por nossa vida, por nossa família, pelo Brasil e pelo mundo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Amém. Pode encerrar. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Amém. Nossa Mãe, a Virgem Maria, interceda sempre por cada um de você, por sua família, por sua vida, por seus empreendimentos, por tudo aquilo que você deseja, desde que também seja o desejo de Deus para a sua vida, né? Se o que você deseja para a sua vida, para a sua família, é justo, então Deus vai lhe conceder. Peça, tenha fé. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Peça a intercessão da doce Virgem Maria. Ela é mãe, ela é senhora, ela é rainha. Ela sabe que nós precisamos, nós como filhos necessitamos, ela sabe. Ela está atenta a cada necessidade dos seus filhos como uma mãe bondosa, como uma mãe atenta a tudo, como nas bodas de Caná. Que a doce Virgem Maria interceda por sua vida e por sua família. Em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abençoe de Deus em nome do Pai, do Pai, Filho e do Filho, Espírito Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve! Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Corta, diretor. Isso pode ir pro ar, não.